Para decifrar os enigmas de um povo selvagem, é preciso o concurso de muitos observadores. E há enigmas que ficarão eternamente na sombra. Rondônia, Roquete Pinto, página 20. Urucumaquã. Urucumaquã? A definição foi dada pelo filho do general Rondon. E o que é urucumaquã? É urucu. Urucu é um vegetal que tem, que é comestível, né? Você senta aquele urucu. E aquã é um pássaro. Benael Machado de Lima falava sobre o urucumaquã. E eu comecei eu já trabalhava no Seringal, e eu passava lá muito tempo, saía de lá, eu subia para o Seringal em março e baixava em dezembro. E eu levava muitos livros. Eu tinha uma biblioteca no Seringal com mais de 2.000 livros. Quando eu saí de lá, eu deixei esses livros todos lá. E lia muito. Foi quando eu escrevi o Caiari. Fiz o primeiro livro Caiari quando eu não tinha formação acadêmica. Quando eu escrevi Caiari, eu não tinha formação acadêmica. Eu era um leigo, não tinha conhecimento, mas escrevia, gostava de escrever e tal. E trazia essas informações que me dava nas minhas conversas com o professor Abenael. Já tinha, de vez em quando, escrevia alguma coisa sobre o Urucumaquã. E eu me interessei aqui e comecei a pesquisar. Pesquisar nos livros que falavam sobre a expedição Rondon, etc. E encontrei muitas informações ali sobre o Urucumaquã. E me apaixonei por aquilo também, né? Consegui reunir uma série de informações, notáveis informações, sobre o Urucumaquã. Rondon, ao se referir à mina, diz que com tanto ouro o presidente Getúlio Vargas poderia encampar a Bond Sherry, montar a usina de Volta Redonda sem ter que negociar com Roosevelt. E a Petrobras teria nascido 10 anos antes. Até a dívida externa do Brasil seria paga. Desde essa época o Brasil endividado. Getúlio não tinha condições. Teve um ministro da Fazenda chamado Souza Costa, que pegou um relatório do Rondon e, por informações do Aloysio Ferreira, coordenou isso tudo no Departamento de Produção Mineral e chegou à conclusão de que as minas existiam. E que essa mina poderia, depois de bem explorada, o resultado, com a produção de ouro, poderia pagar a dívida externa do Brasil. Essa expedição surgiu como consequência de um plano do Getúlio Vargas da marcha para o oeste, que o governo de Getúlio Vargas
queria explorar o oeste do Brasil, Mato Grosso, a Rondônia. Naquele tempo não tinha Rondônia, Mato Grosso, aquela zona. Mas precisava de uma motivação para ir para lá, para levar gente para lá, para povoar aquela região. Então, o general Rondon, que tinha sido preso pelas tropas de Getúlio, quando estava viajando num trem para o Rio Grande do Sul, porque ele era contra o governo do Getúlio, ele foi preso. E aí foi afastado de toda a atividade. Quando ele foi preso, estava junto com ele um menino, um índiozinho, que tinha levado o rio Cabixi. O nome dele é Alcê Assaruri. Aí, esse menino, ele botou numa escola agrícola, depois foi adulto, e depois ele contratou para a própria expedição, para a própria SPI, naquele tempo, Serviço de Proteção aos Índios, e foi designado para acompanhar a nossa expedição. Foi muito útil, porque era índio, conhecia tudo da mata, e alguns índios lá, da tribo dele, ainda existiam por lá, então foi muito útil. Mas o general, então, o Getúlio procurou atrair o general para ver se ele dava alguma ajuda para o governo, para localizar ou indicar algum plano que possa justificar a ida para o oeste. E o Rondon, então, lembrou-se de que quando ele trabalhou naquela construção da linha telegráfica, próximo à Vilhena, ele encontrou uma região cujo aspecto correspondia mais ou menos à descrição que faziam antigamente sobre umas lendárias minas do Urucumaquã, que eram umas minas de ouro muito ricas e que os índios depois não permitiram mais que ninguém se aproximasse. Você já ouviu falar das minas de Urucumaquã? Nós fomos às ruas de Porto Velho saber se a população conhece ou já ouviu falar. Nunca ouvi falar. O senhor já ouviu falar das minas de Urucumaquã? Não. Eu não faço nem ideia. Uma cidade que era feita, os pisos de ouro, as calçadas de ouro, mas é só lenda, não existe isso não. Mina de quê, moça? Nem sei o que é isso aí. Não, nunca. Sei nem o que é. Não. Havia uma lenda de que havia essas minas, que era uma certa região. O Rondon, quando passou por lá, achou que devia ser por ali, que tinha essas minas. E quando o Getúlio tomou posse no governo, ele procurou o Rondon para indicar alguma coisa interessante para atrair moradores para aquela região. Ele indicou a pesquisa das minas do Urucumaquã. Em 1940, Getúlio Vargas visitou Porto Velho. A visita, que deveria durar apenas 3 horas, misteriosamente se prolongou por 3 dias. Nos círculos oficiais se comentava que a considerável dívida externa do país seria paga com a exploração das minas de Urucumaquã. Trabalhadores do Brasil! O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço que tem o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. O salário ou outra forma de remuneração
não constitui mais do que um meio próprio a um fim. Essa expedição foi criada em 1940, mas o engenheiro que chefiava essa expedição teve tipo em paludismo ao mesmo tempo ao chegar em Porto Velho. Então ali ficou no hospital um tempo e tal, e o tempo passou e a expedição não saiu mais porque já foi entrando no tempo da seca e não podia mais fazer a viagem. Então no ano seguinte o Rondon pediu ao departamento da produção mineral que indicasse um outro engenheiro para ir. Eu me ofereci para ir, queria conhecer a Amazônia, eu era recém-formado, estava no departamento muito pouco tempo. Mas o diretor do departamento gostou da ideia, me apresentou já a Rondon, e o Rondon me apresentou ao ministro da Agricultura daquele tempo, que naquele tempo o departamento da produção mineral pertencia ao Ministério da Agricultura. Então foi resolvido que eu iria tomar conta dessa expedição. Nós temos dois grandes mitos na Amazônia e no Brasil. Eu acho que a expedição do Urucumaquã já saiu do âmbito amazônico para ser um mito nacional. Como há o mito do Martírio. A célebre Serra do Martírio, serra onde tinha ouro, onde houve o raio, diz o Bartolomeu Bueno da Silva, um raio que veio, que ele viu, um raio caiu em cima de uma pedra e a pedra era de ouro. É claro que são lendas, isso passa de boca a boca, como tem o negócio da Serra dos Martírios. O Rondon não ia dizer que existia a mina se não tivesse certeza que ele tinha existido, era um positivista. O Rondon era um homem de formação militar, matemático, filósofo, homem íntegro, despojado de ambições. Ele indicou uma área, que foi essa área que nós fomos pesquisar. Ele achava que ali devia ser encontrada as minas de ouro. Ele não ia dar um atestado de que existia se ele não tivesse certeza da existência dessa região. E eu acredito que o Rondon tinha razão. Havia um engenheiro de minas norte-americano que andava lá por Cuiabá e que era um sujeito bêbado. Né? Depois fiquei sabendo que era um sujeito que estava se bebendo e dizia que ele sabia onde é que estavam essas minas. Então o general tinha já mandado ele, isso em 1913, para ir fazer uma viagem na área de Vilhena, descer o rio Pimenta Bueno, né, até a Cascata. E ele foi com poucos homens, com pouco recurso, e os homens dele já ficaram doentes, não aguentaram, não encontraram coisa nenhuma. Mas ele fez um relatório fantasiado, dizendo que tinha encontrado aqui e ali pepitas até do tamanho de um grão de arroz. Nesses mesmos lugares, eu fui lá com os meus garimpeiros, batearam, não tinha nada, nem podia ter, porque a região, as rochas da região, não eram de natureza a poder conter jazidas de ouro. Olha, eu hoje não considero mais só uma lenda, né? Considero que a mina de Urucumaquã existe. O atestado de que essa mina existe é o manuscrito do Rondon. É o manuscrito dele que certificou a existência dessas minas. E a exploração que é feita até presentemente, encontra um diamante naquela região. Já teve expedição para lá para procurar esses ouros? São fantasias, né? Sonho. Não existe nada disso. Lá no nosso caso, eu posso assegurar, porque fiz com toda a técnica pesquisa, né? Não deixando nenhum detalhe, ficamos lá 2 anos e meio trabalhando numa área e levamos sonda, pesquisamos com todos os recursos e não foi encontrado nada. E depois que eu saí de lá, foi em 43, né? Estamos agora em ano 2005, já fazem 60 anos, andou muito tempo, até hoje ninguém descobriu o ouro. Não descobriu por um fato simples, é porque não tem ouro lá, como eu afirmei
em 43. Agora você avalie também o seguinte, há muitos detalhes pitorescos a respeito dessa região que faz com que a gente dê crédito da existência dessas minas. Uma delas, muito importante, vocês acham que o Roosevelt, o presidente Roosevelt, veio para a Amazônia, acostumado a fazer safari na África, um predador conhecido como caçador de rinoceronte, de leão, de tigre. Ele veio para cá, para a Amazônia, subiu o Rio Paraguai, atravessou do Rio Paraguai no rumo do Guaporé, esteve lá na Serra do Norte, deixou o marco fiado na Serra do Norte, justamente no início, naquela região toda mineralizada, nas proximidades de Vilhena, e de lá desceu o Rio da Dúvida. Ele veio só para isso. Eu tenho a impressão de que o interesse dele era outro. Eu sou um prospector, geólogo, sou prospector, né? E o prospector que vai pesquisar, ele não tem interesse no resultado financeiro da pesquisa. Ele quer saber a verdade sobre aquela região. Se ela é boa, se é mais ou menos, se não presta para ouro. E foi isso que eu fiz. Falei a verdade. E isso incomodou algumas pessoas lá de Porto Velho, que achavam que eu tinha obrigação de descobrir. Ora, não tinha obrigação de descobrir uma coisa que não existia. Olha, nós olhamos cuidadosamente com 3 garimpeiros muito bons de Diamantina, levamos sonda banca para pesquisar, para fazer perfuração, e levamos, além de eu ir, tinha sempre mais um geólogo comigo, e muitos trabalhadores, nós tínhamos 30 pessoas no total, que a maior parte era gente que sabia andar na mata, sabia derrubar mato, sabia caçar, pescar, trabalhadores já veteranos da região. De modo que tínhamos tudo para dar certo, tínhamos enfermeiro, e foi designado também o Ari como médico. Mas o Ari só ficou 1 mês, porque para o médico não é interessante um lugar onde não tenha casos que ele possa se exercitar. E ele também não era de caminhar pela mata. Então, a mata não correspondeu ao que ele sonhava, ele mais outros, né? Não é aquele negócio romântico, porque ali tem o pernilongo, tem a mutuca, tem tudo quanto é praga, e acabou ele querendo vir embora. Ficou 1 mês só e veio embora. Pediu para vir embora e achei bom que ele viesse mesmo. E ele mais telegrafista, e mais uns 2 ou 3 vieram embora. É muito vasto aquela região. A expedição de Cash. E uma coisa interessante, que é bom relatar, é que o Jean Rondon, que tinha construído essa linha telegráfica, tinha um grande amor pela linha telegráfica. Era a obra dele. Mas o Major Aloysio, que era diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ele tinha uma possante estação de rádio já naquele tempo, com a qual ele falava por fonia com o Rio de Janeiro a hora que quisesse. E o Rondon, então, poderia usar essa estação de rádio de Jean Luiz para falar com a gente. Mas ele preferia usar sempre as estações telegráficas que ele tinha ao longo do Mato Grosso, até na chegada aí de Uteriti, depois Vilhena, depois Pimenta Bueno, etc., até Porto Velho. Só falava por esse sistema. A expedição de Cash foi consequência da grande necessidade que tive o Getúlio de recursos para desenvolver o Brasil. E ele pegou o país endividado. O Brasil vinha endividado desde o tempo da formação da República. A República nasceu endividada. Ela se organizou em Porto Velho, reuniu o pessoal que vinha por navio e tal. E ali pegamos o trem, fomos para Guajará, onde a gente ia pegar uma lancha, tinha uma companhia de navegação do Rio Guaporé,
dirigida pelo Coronel Saldanha, né? Que tinha 2 barcos, cada um era comandado por um sobrinho dele, o João Saldanha e o Paulo Saldanha. Cada um dirigia um dos barcos. Esses barcos faziam, então, o transporte de passageiro e mercadoria desde Guajará-Mirim até Vila Bela, de Mato Grosso. Então, nós fomos nessa embarcação, até a Foz do Corumbiara. Aí, da Foz do Corumbiara, aí nós passamos por um batelão que nós tínhamos adquirido. Aliás, era um batelão muito velho, mas serviu, até um certo ponto serviu. E aí marcamos todo o nosso pessoal nesse batelão, e mais umas canoas a reboque, e se viu nas fotografias que apareceu lá em Porto Velho. Ali, então, nós fomos para a sede do Seringal, do Casara, em Barranco Alto. De Queixa saiu, explorou mais a região onde teve o Morte, e depois é que ele foi para a região do Veado Preto, para essa região aí onde não tinha muitas indicações dadas pelo Morte. Aí dessa sede, aí nós fizemos picada para até a cascata, que dizia mesmo, no outro rio. Nós estávamos no rio Corumbiara, passamos para o rio Pimenta Bueno. Aí, estudando a região, eu vi que essa formação onde tinha diamante perto de Pimenta Bueno é o que nós chamamos de sedimentos glaciais, quer dizer, sinal de que houve geleiras lá naquela região há 300 milhões de anos. E foi onde se formaram esses diamantes, mas só tinha 2 pequenos. Por mais que procurasse, não encontrou mais nada. Há muito mistério aí da localização exata disso. Eu sei que a pista está dada. Hoje tem uma exploração de diamantes e de ouro naquela região. A picada fizemos primeiro, no Barranco Alto, fizemos uma picada que deu 130 quilômetros até a cascata 15 de novembro, no Rio Pimenta. E dali para Vilhena eram mais 130 quilômetros. Nós fizemos também picada até lá, até a Vilhena. E essa picada é para facilitar o transporte da gente, até sonda se precisasse, animais, né? Animais, depois de certo tempo, vimos que não era interessante, porque os animais, não havendo passagem, eles iam adoecer e não iam servir nada. Então o negócio era carregado pelos homens na base de 30 quilos cada um, além da sua bagagem própria. E além disso, eles carregavam aqueles 30 quilos, né? Aqueles paneiros, como se falava antigamente. E além disso, quando encontravam uma caça, né, em geral cortavam a cabeça, um porco do mato, cortava a cabeça e cortava as bandas e dividia para 2 ou 3 a carne, porque era muito importante encontrar carne boa no caminho para comer. Aquela região, presentemente, tem uma parte disso que está dentro de uma reserva indígena e de vez em quando é descoberto que saiu pedra de diamante de valor extraordinário e que foge da fiscalização da Polícia Federal, da Receita Federal, e essas pedras é encontrada a informação de que saiu de uma região de Rondônia e que essa pedra está nos Estados Unidos, está em outros lugares, aí levado por garimpeiros ou pessoas que compram a pedra, que com conhecimento dela, e que não revela nem para a Receita Federal e nem para a Polícia Federal de onde tirou isso, mas tem. Essa foi muito boa. Eu estava lá na mata, fazendo aquela picada que ia da cascata para a Vilhena, com os homens, né? Uma turma de homens, fazendo a picada. E aí, no trecho que já estava pronto para trás, que ia lá para a nossa sede, então lá um belo dia, o general Rondon era um sonhador. Além disso, estava com uns 80 anos, né? E
Um dia, então, eu estava lá na mata, um mensageiro veio da sede nossa, da Cascata, trazendo um telegrama do Rondon. Aí eu abri o telegrama e vi o texto e fiquei assombrado. Arranjei um toco ali, um palco caído para sentar, e fiquei pensando, acendi o meu palheiro, né, cigarro de palha, fumando e pensando. O Rondon dizia o seguinte, que o presidente Vargas quer visitar as Minas, falava já em Minas, que ele vai chegar de avião em Vilhena. Em Vilhena descia avião facilmente, que é tudo campo, né? Vai chegar de avião teco-teco, exatamente, em Vilhena. E determinava que eu abrisse uma estrada de Vilhena até as Minas, eu não tinha encontrado mina nenhuma, até as Minas, para o presidente fazer uma visita aos nossos trabalhos, ocasião que deveria ser presenteado o presidente Vargas com uma bela pepita lembrança dessas minas. Aí eu fiquei pensando, aí pitando meu cigarro, fiquei pensando, mas não é possível, né? Aqui não tem ouro nenhum, não tem mina nenhuma. Está sonhando trazer o general Rondon, e além disso, é o seguinte, eu tenho uns homens para fazer uma picada para eu passar, mas para fazer uma estrada, para vir de carro, para o presidente vir de carro de Vilhena até aqui, é preciso ter tratores, né? Precisa ter operário mais especializado, precisa ter visto topografia, levantamento prévio, né, do traçado. E não tem nenhum motivo para trazer o presidente aqui, não tem nada para comemorar aqui. E, além disso, eu não tenho recurso para fazer a estrada. Então, eu vi que era uma caduquice do general Rondon, que o melhor seria não dar resposta nenhuma. E ele esqueceu, não falou mais nisso, ficou por isso mesmo. De Quest fez pesquisa na aba da Serra do Norte, que derrama para o Cabixi, para o Corumbiara. É claro que eu trabalhava com umas pessoas, e contei que primeiro foi um engenheiro do departamento que foi para fazer a expedição. E o Major Luiz mandou na frente uma meia dúzia de operários para preparar o acampamento onde ia ser, lá na Cascata, onde ia ser acampamento base, né? Mas ele mandou. Acontece que naquele ano não foi ninguém, e aqueles homens ficaram lá. Então, esses homens, viajando no Rio Pimenta, eles tinham contato com os índios. Quando eu cheguei, eles já tinham contato com os índios e me falaram tudo. Além disso, eu levava índio junto, que é o OC, e levava a gente da FUNAI comigo. FUNAI, naquele tempo é SPI. Fizeram duas expedições. Uma expedição que é essa que funcionou o Enio Pinheiro. É o mapa para atualizar o mapa geológico do Brasil. A outra para a expedição, que faz parte do DECES, era para explorar o Urucumaquã. As melhores fotografias foram tiradas pelo Murilo Abreu. Porque o Murilo Abreu trabalhou um tempo com níquel e foi mandado para Pertamboy, perto de Nova York, onde ele morava na casa de um fotógrafo. E lá ele aprendeu muita coisa de detalhes de fotografia. Ele era um muito bom fotógrafo, sabia muito bem organizar o local, botava panos no fundo e tal. Grande fotógrafo. Então, muitas fotografias, as melhores, foram tiradas por ele. Trabalho nas corredeiras, nas cachoeiras, que a embarcação nossa com motor que vinha no Rio Pimenta Bueno, quando chegava numa corredeira, era obrigado em alguma delas simplesmente arrastar a embarcação. Descarregava para ficar mais leve, arrastava a embarcação e depois levava a carga por um varador por terra até o lado de cima. Isso acontecia muitas vezes. Outras vezes era viajando pela margem, né? Porque a margem do rio, a gente subindo o rio pela margem, a correnteza é mais fraca. Então a gente vinha margeando a embarcação e alguns homens com um cabo ficavam a montante puxando e outros dentro da embarcação com varejão empurrando a embarcação para progredir para cima. Na mata, o índio vive de todos os recursos da mata. Ali ele contra as frutas e tudo que ele quiser para comer. E o civilizado aprende isso também, a viver como um índio, caçando, pescando, comendo as coisas da mata também.
Agora, é claro que o civilizado leva alguma coisa a mais. Ele leva mantimento, leva um feijão, leva arroz. Nós, por exemplo, levamos na expedição 600 quilos de charque. Aí, com aquele calor e umidade, deu bicho no charque. Ora, quando dá bicho no charque, aqui os caboclos aqui no sul, raspa o bicho e come a carne. Mas lá a caça era demais, né? A caça era demais. Uma vez deu um rifle para um índio para caçar, ele matou 7 porcos e um cujubim. 7 porcos. Então ele tirou as cabeças do porco e carregou a carne do porco num cesto, carregou o primeiro dia, carregou 3, tirando as tripas, e no outro dia chamou mais gente para ir buscar o resto. Era bandos de porco, de 300, 400 porcos, todo dia a gente encontrava. Além de outras caças. Nossa equipe de documentaristas foi até a região explorada por Dekeche. Encontramos ao lado do rio Pimenta Bueno, uma cidade progressista e moderna. Encontramos também o autor da literatura de cordel, Doca Brandão. Doca Brandão, já ouviu falar de Urucumaquã? Rondônia é terra de gente de bravura varonil, que fez acontecimentos num labor todo servil, com uma grande expedição que estarreceu o Brasil. Eu falo da expedição montada de uma só vez, que durou exatamente de 41 a 43, e contarei daqui para frente como tudo se fez. Desde o século XVII, aventureiros e bandeirantes procuravam uma mina que ficava bem distante, pois todos seguiam as pistas dos antigos viajantes. Era uma fabulosa jazida, um grandioso filão, e quem descobrisse a tal mina viraria um Salomão, mas só que ninguém encontrava a sua localização. Mas um grande sertanista, de brasilidade forte, afirmou que a tal mina ficava na Serra do Norte e só a encontraria homens de coragem e sorte. Esse grande sertanista era o Marechal Rondon, que trabalhou com os índios, pois esse era o seu dom, e os índios disseram que a mina tinha ouro muito bom. Com informações coletadas, Rondon, que era muito esperto, vai tomar posse da mina com o manifesto do descoberto, e ele estava assegurando o que achava ser certo. Então Rondon fez um mapa traçado a bico de pena, localizando a jazida entre Pimenta Bueno e Vilhena, e vai montar uma expedição que vai entrar logo em cena. Essa grande expedição vai ser montada com a FAM, composta de profissionais de consciência bem sã, para descobrir a mina, chamada de Urucumaquã. A chefia da equipe foi entregue em conteste ao grande engenheiro de Minas, chamado Victor Dekeche, que com seu profissionalismo passava em qualquer teste. Participaram da equipe 3 valentes garimpeiros, 2 sondadores dos bons e também 3 engenheiros, 2 radiotelegrafistas, um médico e um enfermeiro. Um índio, o José Alcê, e o cabo Luiz Bentes, Manuel Bento, o motorista, Stanislau Zack, o tenente, 3 mateiros e um cozinheiro completavam o expediente. A bordo da lancha Ema, a equipe embarcara, partiu de Guajará-Mirim com destino a Curumbiara e contaram com a ajuda do grande Giacomo Casara. Partindo de Guajará, começou a emoção. Entraram no Guaporé, pararam em Conceição e já no Príncipe da Beira se quebrou um batelão. Dekeche avisou a todos para prestarem atenção, pois dali para adiante não tinha moleza não, e que todos precisariam de muita disposição. E a expedição segue seu rumo, mostrando grandes valores, e chega até Pedras Negras, e passam na Ilha das Flores, e chegando em Curumbiara, já começam os dissabores. A viagem pelos rios de beleza sem igual escondia os perigos da região natural, de galhadas e corredeiras, correndo risco fatal. A bela rede hidrográfica é de uma colossal beleza, e já subindo Mamoré, perto do Seringal Surpresa, a expedição se depara com uma vasta riqueza. Uma farta ave-fauna, colorindo a manhã, tuiuiu, bando de garças, marrecões e jaçanãs, era o que a expedição lucrava na busca de Urucumaquã.
A viagem era penosa, lembrava uma antiga monção, e na cascata 15 de novembro, base da expedição, lutaram muito com o rio, desencalhando um batelão. E o rio Pimenta Bueno mostrou-se um rio de respeito, marimbondos, corredeiras, bicho de tudo que era jeito, e Vitor Dequeste precisava prospectar o seu leito. Cada entrada em Novo Rio, o chefe da expedição reuniu os garimpeiros para fazer prospecção e tentar achar o ouro nessa exótica região. Sempre se achava um ourinho, não era muita coisa não, e o Urucumaquã preocupava, será que foi tudo em vão? Mas o que se lucrava mesmo era aventura e emoção. Na maloca Salamãe, provaram do tacacá e viram um jogo chamado Otuiê Batiacá, jogado só com a cabeça para tudo se apostar. E os membros da expedição fizeram muita amizade com os índios da região, tudo na sinceridade. E Aratimum e Ibiraí ficaram quase compadres. O grande Vitor Dequeste, o chefe da expedição, tinha Intiá, o cacique, como se fosse um irmão. E o cacique Unhá Caim lhe tinha muita devoção. Na aldeia Salamãe provaram de uma bebida chamada de mãim, que era de milho fervida, forte que nem o cauim e pelas mulheres servidas. Outro fato interessante aconteceu numa praia, quando o cozinheiro Costa Lima foi preparar uma raia. Ele viu um ferrão tão feio e de medo quase desmaia. Na busca de Urucumaquã, andaram de barco e a pé, conheceram os Salamães, Massacá e os Mondé, verdadeiros donos da mata, de rios e igarapés. Os garimpeiros Zé e Olegário, sempre de bateia e peneira, junto com o Vitor Dequeste, viram que não era brincadeira. Tinham de encontrar Urucumaquã e era de qualquer maneira. Depois de muito batear e fazer prospecção, de devassar rio e córregos e de vasculhar a região, constatou-se que a mina era pura ilusão. Tem muita gente que acha, e hoje em dia ainda insiste, e diz que Urucumaquã é uma mina que existe. Talvez estejam afirmando para que ninguém fique triste. Mas tudo está registrado no relatório final, entregue ao DNPM, onde o Dequeste deu aval, afirmando que Urucumaquã foi um sonho magistral. Sempre aparece alguém com imaginação fértil, né? Que cria uma lenda, cochicha para o outro, espalha para o outro, e no fim ele mesmo acredita que é verdade. Urucumaquã hoje é apenas um pequeno distrito com menos de 1.000 pessoas a 90 quilômetros de Pimenta Bueno. A luz apagava às 10 horas da noite, porque tinha uma caldeira a lenha, e quando a lenha estava molhada era um problema, né? Porque estava molhada, o tempo da chuva era sempre. A luz era muito precária em Porto Velho. Tinha um bar no centro da cidade, ali perto onde é a praça hoje, o Rondon, tinha um bar que era o bar do Barril. O dono do bar, do Barrigudo, que é apelido de Barril. Naquele tempo em Porto Velho, não se tomava cerveja, não havia cerveja. A cerveja que fosse produzida no sul, para ir de navio até lá, já estragava. E mesmo não havia hábito de beber cerveja, era Guaraná. Então você ia lá no bar para tomar um Guaraná. Guaraná vinha de Maués e o pessoal sentava no bar, sabendo que quando era
próximo das 10 horas, que ia apagar a luz, todo mundo tratava de ir embora. Aqueles seringalista antigos, os grandes seringallistas, eles tinham que ser vistos com alguma amante. Até o gerente do Banco do Brasil daquele tempo, que tinha uma mulher muito bonita, mas ele tinha que ser visto com amante no bar. Quando estava quase na hora de fechar, ele ia para lá, esperava fechar, pegava a amante dele, que era uma garçonete de lá, e saía com ela pela rua para ser visto. Ficava mal se você tivesse posse e não tivesse um amante. Aquilo que hoje todo mundo esconde, naquele tempo você exibia.